O irmão Fuede Quintal, lá de Santa Luzia, Grande Belo Horizonte, apresentou mais um desses programas imperdível na web rádio Cristo Consolador. Mas antes de rodarmos o programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita reproduz essa programação da web rádio Cristo Consolador e da web rádio Estação da Luz de Natal. A Cristo Consolador é lá em São Paulo e a web rádio Estação da Luz é aqui em Natal. Qual é o objetivo? Divulgar a doutrina espírita. Nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é divulgar a doutrina espírita. E é por isso que convidamos você para esse programa. Acompanhe conosco. Programa Jesus e Família, Amai os Vossos Inimigos, com Fuede Quintal, lá de Santa Luzia, Grande Belo Horizonte, transmissão da web rádio Cristo Consolador. Programa excepcional. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Muito boa tarde aos nossos amigos, companheiros de Ideal Espírita, com muita alegria. Nós da Web Rádio Cristo Consolador trazemos mais um programa Jesus em Família, aqui com os nossos contos, causos e outras histórias do lado espírita. Bom, hoje estou novamente aqui, né? Sozinho, não solitário, ou solitário, não sozinho. Lula também não está passando bem hoje, então a gente vai trazer o recado aqui da melhor maneira possível, com a companhia dos nossos amigos espirituais. E a eles que nesse momento nós dirigimos os nossos pensamentos e a nossa prece, para que eles possam encaminhar essa prece mais alto, que nós sejamos merecedores que ela chegue aos pés do nosso Pai Criador. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em nossos lábios e a fé em nosso coração. Sol de amor que nos conduz na vida em que nos agasalha. Enche os nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. Dá-nos força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do nosso dever. Pai, não te esqueças de nós, as bênçãos da compaixão. E nos guarde em teu coração, que é de paz e de amor sem fim. Que assim seja. Bom, meus irmãos, muitas vezes nós temos a oportunidade de dizer que nós não gostamos de alguma pessoa, ou que o santo não bateu, né? O anjo da guarda não bateu contra aquela pessoa. É interessante nós lembrarmos que os anjos, os santos, são seres evoluídos e eles não se envolvem nessas intrigas. Mas essas e outras frases são muito comuns para nós. Quantas vezes nós não repetimos, né, essa frase? Pessoa chata, não topa a cara dela. Quem nunca teve vontade, né, de, como a gente diz aqui, amassar a cara de uma pessoa, por mais agressivo que isso possa parecer? Há outras vezes, mandar a pessoa para um lugar não muito recomendável. Se nós acreditássemos no inferno, esse lugar seria um deles. Pois é. Meus amigos, nós sempre temos que estar atentos às nossas fraquezas, principalmente quando se trata desse amor fraternal que Jesus nos alertou. E isto desde com os mais pequenos até com aqueles que, de certa forma, têm poder sobre nós. O nosso tema de hoje é Amai os vossos inimigos. E esse tema foi sugerido por e-mail por uma pessoa, nosso ouvinte, que está sempre com a gente aqui. É um pedido muito simples. Vamos a ele. Chegou por e-mail essa mensagem, dizendo: olá, meus amigos, gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre aquele trecho em que Jesus nos ordena a amar os inimigos. Queria entender melhor a visão da doutrina espírita sobre esse assunto. Muita paz e muita luz para todos. Vamos lá, porque simples não é. Amai os vossos inimigos, está no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e também está referenciado ali pelo capítulo 17, Sedes Perfeitos. A gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa aqui. A doutrina consoladora
ela nos orienta a amar o próximo como a nós mesmos. E isso é um requisito para que nós possamos atingir aquela perfeição que todo mundo almeja, todo mundo sonha e que é a proposta divina quando da nossa criação. E é claro que neste caminho os nossos inimigos vão estar ali sempre à margem, nos esperando. Alguns com pedras, outros com chicotes, outro com um pedaço de pau, outro jogando espinho no chão, outro tentando dar pancada na gente, mas nós vamos ali, caminhando. Mas vamos ao trecho evangélico. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos são 38 a 48. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Bom, quando nós dissemos que não é tão simples assim, é porque nós chegamos a algumas considerações. Depois de ouvir, claro, né, essas palavras de Jesus, fatalmente nós vamos chegar a algumas conclusões bem materialistas, bem nós mesmos. Né? Como é que eu posso amar meu inimigo? Como é que alguém pode amar o seu inimigo? Será que isso é possível? Quem é aquele que oferece o outro lado da cara, a face direita ou a face esquerda, depois de tomar uma bofetada na direita? Nós temos uma guerra dentro de nós. Nós somos lutadores por essência. Viver neste mundo, no mundo de provas e expiações, muitas pessoas falam que é alguma coisa como que matar um leão todo dia. E, de fato, quando nós lutamos contra as nossas más inclinações, nós estamos matando leões o tempo inteiro. Mas vejam bem, onde nós temos apoio, onde nós temos subsídio para lidar com essas condições que nos são impostas. Em O Livro dos Espíritos, a resposta mais curta e mais definitiva, mais taxativa, dada pelos Espíritos a uma questão que Kardec faz, nos fala desse perfeito, mais perfeito exemplo que nós tivemos o privilégio de conhecer. A pergunta referenciada aqui é a 625, que diz qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os Espíritos respondem simplesmente Jesus, ou em algumas traduções, vede Jesus. Jesus é para o homem um exemplo daquela perfeição moral que a humanidade pode querer, que a humanidade pode pretender aqui na Terra. E Deus ofereceu Jesus para nós como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou, a doutrina que Jesus ensinou, é a mais pura expressão da lei. Porque era o próprio Espírito Divino, o Messias Divino, que trazia para nós esse ensinamento. E esse foi o ser mais puro que nós tivemos o privilégio de conhecer.
E aí, João, no capítulo 3, versículo 16, fala, e Deus amou, olha o amor de Deus por nós, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele aquele seu Filho único no gênero, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Miramês comenta, neste momento, né, da resposta lá dos Espíritos, que o mestre dos mestres é realmente o modelo no qual todos os homens deveriam se inspirar. No sentido, lógico, de caminhar com passos firmes em direção à luz. Certamente que o formulador da pergunta passou seus pensamentos por todos os grandes personagens da história universal, testando um e outro, por vezes sem segurança, em afirmações do seu próprio raciocínio. Não obstante, o mensageiro de Deus encarregado de fazer reviver o cristianismo na Terra limpou todas as dúvidas, dizendo que somente Jesus era e é o guia de todos os povos. E nós podemos acrescentar ainda, né, que se nós quisermos melhorar um pouquinho a nossa compreensão sobre esse ser tão divino, esse ser Jesus tão especial, nós vamos buscar lá nos evangelhos, que nós vamos encontrar afirmações, como essa que está lá no capítulo de João, no capítulo 8, versículo 12, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E completa, né, o orientador. No caso aqui, o Espírito Miramês completa, né, o seu pensamento, dizendo que essa certeza espiritual de que Jesus é o pastor de todo o rebanho humano se encontra nas consciências de todos os seres. Vibra em todos os reinos da natureza e os anjos cantam na atmosfera da Terra. Por esse motivo é que sempre falamos que a doutrina espírita sem Jesus perde seu valor, desfaz-se nas brumas do tempo, esquecendo a sua fonte sustentadora da vida. Se nós continuarmos buscando na literatura espírita, nós vamos entender, de certa forma, que nós estamos sujeitos, né, ou submetidos a essas orientações que Jesus nos oferece, e que destas orientações vão derivar vários aspectos que nós vamos enfrentar no futuro. É a coisa da lei de causa e efeito, que nós falamos sempre, que nós temos a oportunidade de repetir também, sempre com muita insistência. A lei de causa e efeito, ela é um projeto, um pretexto, um preceito divino que não dá para retocar. Você não vai colher abacate se você plantar quiabo. Você não vai colher banana se você plantar jaca. Você só vai colher o que você planta. E isto, né, está ligado, ou está diretamente relacionado com tudo o que Jesus nos ensina. E com tudo que os Espíritos também nos ensinam. Quando nós passamos para o outro lado, né, quando nós temos a oportunidade de visitar outros mundos pelo fenômeno da desencarnação, e que quando nós temos a oportunidade de retornar a esse mundo, nós experimentamos, isso nós vamos especificar um pouquinho mais adiante, nós experimentamos esses resultados, né, ou essas colheitas. Mas aí surge, né, dentro desse mesmo princípio da continuidade, né, já que nós dependemos do que nós fazemos, surge em algumas pessoas é suscitada uma dúvida de que, mas como que isso funciona? Qual que é o objetivo, né, de ir e voltar? É claro que é um resultado, é um espectro do que nós somos, do que nós fazemos. Então, o ir e voltar, ele tem uma função básica, ele tem um objetivo. E lá na parte segunda do Livro dos Espíritos, daquela que trata do mundo espírita, né, ou dos mundos dos espíritos, no capítulo 2, que fala da encarnação dos espíritos, tem uma pergunta exatamente sobre isso. É a pergunta 132, quando Kardec questiona qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha o que a encarnação pode nos proporcionar. Chegar
a estarmos na condição de um ser como esse Jesus que nós acabamos de falar dele agora. E não vamos nos assustar, não, irmãos. Nós somos capazes, sim, de chegar um dia a ser como Jesus foi há 2000 e poucos anos atrás. O próprio Jesus falou isso, né? Vocês podem fazer coisas assim como eu faço e às vezes até maiores, coisas mais significativas. Então, o objetivo da encarnação é fazer com que nós cheguemos a esse Jesus, a esse modelo de Jesus, porque nós conhecemos Jesus como o melhor. Então, assim, vamos fazer comparação, vamos nivelar por cima, né? Eu quero chegar a um Jesus um dia. Por que não? É um direito meu, Deus me criou para isso. Assim como qualquer um de nós. O difícil são os caminhos que nós temos que percorrer para chegar até Jesus, até ser igual a Jesus. Porque para uns, a reencarnação é uma expiação, assim como os espíritos nos respondem lá. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas, para alcançar essa perfeição, o espírito tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E é nisso que está a expiação. Fiz ainda outro fim a encarnação, seguem os espíritos, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir naquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Kardec vem e comenta: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nesta mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Nós queremos ser perfeitos, mas precisamos passar pela encarnação em planos como o plano terreno, porque nós temos que fazer parte ou temos que suportar a parte que nos toca na obra da criação. Se nós perguntarmos para os espíritos, aliás, essa pergunta já foi feita, né? E a resposta é evoluir. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, sobre a emancipação. Porque a doutrina nos ensina que o espírito precisa despertar. A criação divina é perfeita. Já falamos sobre isso várias vezes também. Deus, na sua infinita sabedoria, não criou nada para que se perca. E durante as existências, a criação divina, ou seja, nós precisamos acordar para a realidade que nós carregamos dentro de nós. Seres também perfeitos. Como Jesus diz, sede perfeito, como perfeito é o Pai do céu, o Pai Criador. Isso é a realidade que está dentro de nós. Sermos perfeitos. Só que Deus, na sua mesma infinita sabedoria e bondade, permite que nós experimentemos a dor, a amargura dos problemas da vida, né? Ou das vidas. Tudo isso com o objetivo de alcançar a emancipação do espírito. O caminho é só um, gente, a expiação. Mas nós estamos falando que no caminho tem sempre o inimigo, né? Sempre aquele que se coloca em posição de contraponto, em posição de confronto a nós. E aí alguns de nós ainda poderiam perguntar, mas uma vida só não é possível, né? Claro que não. Se Deus nos permite a reencarnação para que nós alcancemos a perfeição, os meios para atingir essa perfeição são os problemas da vida ou das vidas corporais. E aí tem mais uma expressão dita por Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 3, se não me engano é o versículo 3º, quando Jesus prova para nós. Em verdade, eu vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O próprio Jesus, e a ciência e a razão nos provam isso, o próprio Jesus disse, né, na continuação desse ensinamento, que não é possível o homem retornar ao ventre materno, né? Fisicamente, fisiologicamente, a razão impede que nós creiamos que eu possa voltar para o ventre da minha mãe.
E eu com 51 anos, a minha mãe já com 80 e poucos, não vai acontecer de eu voltar para o ventre dela, porque isso não é a história de Benjamin Button, isso é a vida real. Então, o que resta para nós? A possibilidade da reencarnação. Que Deus permite que nós alcancemos ou que nós tenhamos esse benefício da reencarnação na busca incessante da perfeição, dessa perfeição que Jesus diz: sejam, pois, perfeitos, como perfeito é o Pai dos céus. E Miramês ainda comenta, né, que Deus nos impôs a reencarnação para mostrar o que nós temos que fazer para nós mesmos. Aquilo que devemos fazer, não podemos passar para o outro. Cabe-nos enfrentar os nossos deveres com a disposição que a fé nos faculta. O nosso Pai Celestial nunca se esqueceu da sua paternidade, desde os primeiros momentos da criação, até aos espíritos puros que o cercam, dispostos a fazer a sua vontade. Eu vou tomar um pouquinho d'água. Enquanto eu tomo água, eu vou passando o pessoal que mandou já um recadinho aí no chat. Boa tarde a todos. Dona Helena. Jesus abençoe a senhora também, Dona Helena. Minha querida Vivi, minha colega de luta e de trabalho, querida Vivi, professora. E a nossa amiga Vânia Amparo. Você que está ouvindo a gente aí, tem mais gente ouvindo a gente. Pode deixar aqui o seu recadinho, que a gente manda um abraço aqui ao vivo para você. E aqueles que não quiserem também sintam-se abraçados, né? Porque é sempre uma alegria muito grande receber a todos aqui. Então, eu vou aproveitar que eu parei para a água e nós vamos fazer um recorte aqui. Que nós vamos lembrar, nós acabamos de falar que Deus impõe a reencarnação, né? Mas Deus não é um manipulador de boneco que fica ali movimentando a sua criatura, que impõe movimentos à sua criatura. Nós já dissemos que a justiça divina é perfeita e o Criador ama todas as criaturas incondicionalmente, indistintamente. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro declara que ele reconhece esse aspecto, o amor incondicional de Deus, como uma verdade irretocável. E nós, compreendendo que nós somos todos feitos ou crias de um mesmo princípio, nós não temos privilégios, nós não temos poderes diferentes, ou como nos prerroga o conhecimento doutrinário, nós somos simples ignorantes. A diferença é que nós reagimos de maneira bem personalizada a cada uma das situações que nos são apresentadas durante a nossa existência. E aí Miramês completa naquele seu comentário que mesmo que as modalidades de aprendizagem sejam diversas, no fim, a soma de trabalhos, dores e sacrifícios, de esforços individuais para a aquisição dos poderes é a mesma, em busca da trilha ou das trilhas de libertação dos seus valores morais e espirituais. No princípio, nós recebemos de mãos generosas o apoio correspondente às nossas necessidades, que, quando adultos, passamos a doar aos que se encontram na nossa retaguarda como compensação pelo que recebemos. Essa é uma lei. Nada fica sem resposta na vida. Tudo que existe toma forma, perde a forma e torna a tomar corpo. E a alma não pode fugir dessa lei universal, porque a reencarnação nos favorece o crescimento espiritual mais rápido. Somos, por assim dizer, agredidos pela matéria, e dessa agressão acordamos cada vez mais para o amor, especulando em todos os sentidos para a aquisição da sabedoria. Bendita seja a reencarnação, que nos aprimora e nos eleva, dando-nos a entender que não existe a morte. E, de fato, conforme nós cremos, conforme nós pregamos, conforme nós ensinamos no meio espírita e aprendemos, lógico, a morte não existe. O fenômeno da desencarnação é apenas um movimento de passagem para outros mundos, para outras realidades. O que vai acontecer lá é um reflexo fatal das nossas ações, das nossas atitudes do lado de cá. Mas nós já compreendemos que Jesus veio a esse plano para nos ensinar, veio em missão, né? A esse plano para nos ensinar a lei maior,
a lei do amor, aquela que vai nos tornar perfeitos. Essa lei vem dentro do Evangelho e seus pilares. As conquistas, né, ou a construção desses pilares neste plano vão refletir em conquistas ainda maiores em planos futuros. Como exemplo desse amor verdadeiro e irrevogável, no momento em que precedeu a sua partida da forma humana, né, naquele momento crítico de sofrimento do corpo humano ali no Calvário, Jesus roga ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está em Lucas, no capítulo 23, no versículo 24, textualmente assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus pede a Deus que perdoasse a ignorância daqueles que não tinham a mínima consciência da besteira sem tamanho que eles estavam fazendo. Ah, Pai do céu, quem nos dera ter tanto amor assim, né? Jesus era diferente mesmo. Os caras pregaram ele na cruz, chicotearam, afrontaram, humilharam, e o cara ainda pede a Deus que perdoa, porque eles são ignorantes, eles não sabem o que fazem. Tem uma psicografia de Chico Xavier no livro Boa Nova, o livro Boa Nova é dado pelo Espírito Humberto de Campos, que tem a seguinte expressão, falando sobre esse momento. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo perdão para os seus algozes. Naquele momento definitivo, fatal, né, Jesus dá o seu perdão para essa humanidade nossa, tão desumana. Isso é uma fiel, ou mais que fiel, representação dos seus ensinamentos, contidos em todos os evangelhos. E destaco aqui um que está contido no Evangelho de Mateus, porque Jesus diz lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes os homens e as suas ofensas, tampouco o Pai Celestial perdoará as suas ofensas. Nesse momento, Jesus escancara para nós como é que nós devemos perdoar. Amando. Apenas a lei de amor tem esse poder de trazer em nós esse sentimento tão puro e tão benéfico no momento em que nós mais sofremos em função da agressão do outro. Lembra que quando a gente está passando na estrada, alguém está ali com a pedra, com um chicote, jogando espinho, dando paulada, xingando, cuspindo, e você segue em frente, pedindo a Deus para que acalme o coração daquela pessoa, que é o máximo que nós conseguimos fazer. Que a vontade que nós temos é de voltar e fazer aquilo lá do começo que eu falei, amassar a cara, porque nós somos assim, nós somos brinquedos, nós somos guerreiros, e aí, ao invés de matar um leão, a gente mata um bobão por dia, literalmente. Nós vamos chegar lá. Amar ao inimigo, orar pelo que te persegue, fazer o bem a quem te odeia, é aplicar essa lei de amor. Perdoando, tendo caridade com a dificuldade do outro, com a incompreensão do outro. Estas são as ferramentas para a obra da perfeição. É isso que nos faz caminhar nesse caminho da perfeição. Amando, nós temos uma medida bem boa da nossa evolução moral. Essa evolução moral é o termômetro da nossa perfeição. Daí ocorre aquela instrução de Jesus: sede perfeitos, assim como é o Pai do céu. E ainda lá no livro Boa Nova, nós encontramos o seguinte diálogo: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? Os discípulos do Evangelho
ou o discípulo do evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Quando há pouco nós falamos de despertamento, foi exatamente isso que Jesus veio fazer na Terra. Oferecer uma perspectiva nova para nós, seres humanos, nos orientando como nós podemos ser melhores com os nossos irmãos. Perdoando, dando destaque, né? Jesus deu destaque para o perdão, para a caridade, para a perseverança no propósito da fé. Jesus deixou ainda muito clara a condição de proximidade que nós temos com aqueles que nos colocam em situação de confronto. A doutrina espírita nos ensina que os nossos piores inimigos estão mais próximos de nós. Aquele com quem eu preciso caminhar, aquele com quem eu preciso sofrer, aquele com quem eu preciso experimentar. Aquele com quem eu preciso tirar todas as minhas diferenças. É esse que está do meu lado. Mas também nós não podemos esquecer que alguns dos nossos inimigos estão dentro de nós mesmos. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós pedimos para que Ele, em sua infinita misericórdia, nos ajude a nos livrar deste mal que ainda existe e se manifesta dentro de nós. Olha o inimigo aí. Nossas imperfeições morais, nossas tendências desequilibradas, orgulho, ódio, são apenas algumas delas. E outras que nós poderíamos citar são aquelas que atentam contra a integridade das nossas realizações. Alguns reflexos de vidas anteriores, como, por exemplo, algumas doenças físicas, doenças emocionais, doenças do espírito. Nós devemos trabalhar para desligar todas as luzes negativas que se acendem. E essas luzes estão sempre ofuscando essa paz que nós buscamos. Por isso a perseverança. E esses pontos de luz são muito complexos e eles estão sempre sujeitos à nossa condição humana. Neste ponto, amar os inimigos é uma aplicação complexa, muito difícil, porém necessária. E quando nós temos virtude e disponibilidade, nós conseguimos alcançar vitórias significativas contra o orgulho, contra o egoísmo, esses males que são nossos inimigos e que estão dentro de nós. Mas é só isso? Não, porque a coisa pode complicar um pouquinho mais. Eu não estou aqui para fazer ninguém desistir, não, tá, gente? Pelo contrário, é para animar que nós podemos, sim, atingir este mal que reina não só em nós, né, mas também ao nosso redor. Porque quando nós tentamos aplicar o princípio que Jesus recomenda, né, é difícil. Jesus diz para amar o inimigo. Isso é taxativo. Mas, na verdade, dispensar a uma pessoa a quem você não tem uma atratividade muito grande, dispensar a ternura que você tem por um filho, por exemplo, é complicado. Pela mãe, ou por uma pessoa muito especial. É diferente de quando nós falamos de uma pessoa que se considera inimiga. Como é que eu posso confiar numa pessoa que me deseja o mal? Por isso que eu fiz a pergunta lá, é fácil, é possível amar o inimigo? Como é que eu vou acreditar numa pessoa? Abrir a porta para Jesus, gente, é fácil demais. Jesus fala lá, né, as palavras lá do Apocalipse, né, lá durante lá as revelações do Apocalipse, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Isso é Apocalipse 3, no capítulo 3, versículo 20. Jesus também advertiu lá nos Atos dos Apóstolos com relação aos lobos. E eu vou abrir a porta para o lobo? Isso é insensato. Não parece ser muito adequado, estar bem ou sentir-se seguro no meio de pessoas que não nos são simpáticas, que não comungam as nossas ideias. Enfim, não dá para sentir prazer ou alegria junto dessas pessoas.
Isso é uma lei da física. Assimilação ou repulsão de fluidos. Olha, fluido é uma coisa que a gente fala sempre também. Doutrina espírita fala de fluido o tempo inteiro. E por falar neles, né, também os espíritos nos afirmam, nos ensinam que os nossos pensamentos e sentimentos, eles são determinantes para a emissão desses fluidos. Porque pensamentos bons envolvem fluidos agradáveis e emanam fluidos agradáveis. Pensamentos ruins nos envolvem fluidos ruins. Por isso é que nós nos sentimos bem na presença daqueles a quem amamos de verdade. E algumas pessoas simplesmente sentem quando um inimigo está se aproximando. Às vezes a hora da pessoa é tão carregada, é tão pesada, que dá para sentir de longe quando ela está chegando. Lula tem um caso bastante particular com relação a isso. Graças a Deus, as coisas mudaram. Então, quando o mestre vem e diz para que nós amemos os nossos inimigos, não quer dizer que não se deva estabelecer uma diferença entre um e outro. Não fazer acepção de ninguém ainda é um atributo de espíritos que estão muito mais próximos de Deus. E aí nós usamos essa alegação em nosso favor, porque não é fácil. E nós também não estamos tão próximos assim de Deus, embora Deus não abra mão de nós. Deus não nos vira as costas. Ah, mas nós estamos muito longe dele ainda. E nós estamos muito longe de Jesus ainda também. Então, oferecer no nosso coração, ou do nosso coração, a mesma devotação que nós oferecemos a um filho, oferecer, lógico, nossa devotação a quem se considera nosso inimigo, né? Do que a que se oferece a um filho, a um pai, a mãe, a esposa, ainda não é totalmente possível para nós. Simples mortais. E a nossa razão humana ainda não consegue melhorar essa proposta. Porque se eu for falar só com a razão, aí, meu amigo, eu não ponho a minha mão no fogo, pensamento comum, tá, gente? Eu não ponho a minha mão no fogo por qualquer pessoa. Eu até coloco a mão no fogo pelo inimigo, mas o fogo tem que estar baixinho e a mão está protegida. Porque a gente nunca sabe. Eu posso não considerá-lo meu inimigo, mas ele se considera meu inimigo. E aí? Eu não sou mágico para entrar na cabeça dos outros, né? Saber o que tem dentro da cabeça dos outros. Aliás, é um pensamento muito comum nos dias que o coração do outro é terra que ninguém pisa. A gente não sabe o que tem dentro do coração do outro. E tem mais uma coisa interessante. Nossos princípios fisiológicos são comandados também pela mente, pelos sentimentos. Eles denunciam esses sentimentos em nós. Porque o nosso batimento cardíaco é diferente quando nós estamos próximos daqueles a quem nós não temos muita afeição. O ritmo é diferente. Assim como é diferente o ritmo quando nós estamos próximos das pessoas que nós mais amamos. Então, tudo é uma balança de controle. Então, meus amigos, amar aos inimigos é não deixar depósitos de ódio, depósitos de rancor, e nunca utilizar frases que a gente utiliza comumente, né? Perdoar é uma coisa, mas esquecer é outra, né? Como que justificando o restinho, né, que fica dentro de nós. E eu adoro uma que é em italiano, que diz o seguinte: La vendetta é um piatto que se va mangiato freddo. Ou seja, a vingança é um prato que se come frio. Né? Coisa bem humana, bem materialista mesmo. E nós não podemos obstacularizar a reconciliação com o nosso irmão. Senão nós não estamos sendo melhores do que ele, nós estamos sendo simplesmente iguais a ele. Se nós achamos que ele está errado, por que eu vou me igualar ao erro? Por que eu vou querer estar errado também? E o que é mais profundo, desejar-lhe o mal, é criar novas barreiras. Ciclos infindáveis de ofensas e maltratos. Dívidas que se arrastam por vidas consequentes em demandas que tendem a ser cada vez mais sinistras, cada vez mais afrontosas ao princípio que nós estamos falando aqui desde o início. Do amor.
incondicional. Isso é um atentado contra Deus. Se é que nós podemos cometer um atentado contra Deus? Amar os inimigos, gente, é desejar o bem, experimentando a leveza do sentimento bom, não o peso do sentimento ruim. É também não desejar que um mal qualquer se abata sobre ele. Nossa amiga Marilda sempre contou uma história que eu acho muito interessante. O cara tinha um inimigo que ele tinha que se reconciliar com ele. E aí veio um anjo, olha como é que era importante o cara se reconciliar com o inimigo. Veio o anjo do céu, o guardião, eu não me lembro bem da história, e veio esse anjo e disse para ele assim: se você perdoar o seu amigo, eu vou te dar tudo o que você quiser. Se você perdoar seu inimigo, te dou tudo o que você quiser. O cara cresceu o olho, né? A proposta era uma proposta muito boa, mas o anjo falou: mas ao seu inimigo eu vou dar tudo em dobro. Ele falou: não, de jeito nenhum. Quero nada. Nada para perdoar meu inimigo. Não vou perdoar. Quero nada. Absolutamente nada. Ficou com aquilo na cabeça e o anjo foi saindo triste, né? Porque não conseguiu. Pô, se ele perdoasse, ele ganhava uma casa, o inimigo duas. Se ele perdoasse, pedisse um carro, o inimigo ganhava 2 carros. E aí o anjo ficou triste com aquilo, né? Mas foi-se embora. Como se o anjo pudesse se entristecer, né, gente? Com a pobreza humana. Mas aí esse cidadão teve uma ideia mirabolante, sensacional para ele. Quando ele chamou o anjo de volta e disse assim: é verdade que se eu perdoar o meu inimigo, tudo que você dá para mim, ele recebe em dobro? E o anjo ficou feliz e falou: sim. Ele falou assim: então fura meu olho. Fura um olho meu. Ia furar os 2 olhos do inimigo. Então, assim, são coisas bastante humanas e histórias de Marilda que a gente adora contar, porque elas são muito boas e nos fazem nos trazem a essa reflexão. Né? Não posso desejar que o mal se abata sobre o meu inimigo. E aí completa, né, ainda mais essa nossa responsabilidade, porque se o inimigo precisa, ou aquele que se considera nosso inimigo precisa, nós temos que estar prontos a sair em seu socorro. Sem permitir, claro, que ele se sinta humilhado ou subjugado por essa bondade avassaladora, que no final das contas ela está travestida de uma falsa caridade. Em suma, né, simplificando a coisa, é retribuir o mal com o bem. Para aqueles que não acreditam, para aqueles que não creem, isso chega a ser uma contraposição de ideais. Principalmente naqueles que ainda têm esse senso de imediatismo, de materialismo. O materialista enxerga no seu oponente, né, naquele que não gosta dele, um ser que só pode lhe fazer mal, que atrapalha a sua felicidade, e que apenas o fenômeno da morte física poderia lhe tirar do caminho. Daí a frase, né, que foi dita anteriormente sobre a vingança ser um prato frio, um prato que se come frio. Né? Espera até a oportunidade de se livrar do outro. Esse aí não manifesta nenhuma inclinação ao perdão, a não ser quando ele quer mostrar para todo mundo uma faceta totalmente trabalhada numa mentira de si mesmo. Que ele só quer satisfazer o orgulho que está dentro dele. E aí, quando ele não executa, né, a sua vendetta, ele guarda seu rancor destrutivo para uma outra oportunidade, até para outras vidas. Lembra daquele ciclo infindável que dura vidas e vidas? E para nós, que somos espíritas, essa perspectiva é ainda mais destrutiva, porque nós temos a pretensão de reconhecer os aspectos que envolvem as vidas consequentes e os reflexos que as vidas anteriores mal vividas nos proporcionam. Nós, ao menos, sabemos que a vida atual é apenas um dos pontos da multiplicidade das existências. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui, gente. Enquanto isso, eu vou deixar aqui um abraço também para o meu colega de escola, Ralph, meu amigo guerreiro. Grande prazer ter você por aqui, Ralph. Andréia também está sempre com a gente aqui. Né? E a dona Helena, que diz que Deus é infinita bondade e amor. Certamente, dona Helena. Todos os atributos divinos são ilimitados, imensuráveis, né, para nós. Vamos lá.
Onde que eu parei mesmo? A doutrina também nos ensina que nós estamos diante daqueles, né, em vidas futuras, estaremos diante daqueles que nós consideramos maus e perversos. E nós vamos estar lá na condição de dominador ou de dominado. Até que as provas que nos são impostas pela lei de causa e efeito sejam lapidadas pelos sofrimentos que a existência conjunta nos traga de oportunidade. Nós aprendemos também, assim como Jesus, nós não devemos nos queixar. Jesus não soltou nenhum queixume em todo o seu calvário. E assim nós temos que fazer. Nós não temos que nos queixar. Porque elas são ferramentas da evolução, como nós já nos referimos. Mas nós temos que agradecer ao bom Pai Celestial a oportunidade de experimentar dor e sofrimento. Também devemos demonstrar gratidão pela oportunidade que nos é dada por essas dores e sofrimentos de praticar os aspectos do amor, da caridade, da paciência e principalmente da resignação. Só com esses princípios, nós já estamos inclinados ao perdão. Mas, quando a gente fala de perdão, eu gosto muito de lembrar de uma palestra de um cara que se considera ateu, que é o Leandro Carnal. E ele diz numa palestra dele que ninguém pode te ofender a partir do momento que você se conhece. Se alguém te insulta falando alguma coisa sobre uma questão pessoal, só pode ser duas coisas: ou verdade ou mentira. A verdade, ela te joga na cara um ponto que você está errado. Você deve mudar urgentemente. Enquanto mentira, nada deve ser feito. Porque a mentira trata de uma coisa que simplesmente não existe. Nos parece coisa de materialista se prender uma coisa que não é real. Então, quando eu me conheço, se uma pessoa me ofende, eu não preciso nem perdoar ela, porque ela não me ofendeu. Se for verdade, ela falou a verdade. E o juiz da minha consciência tem que me dizer o que eu devo fazer para me melhorar. Não é isso que eu estou buscando, evolução? Eu tenho que me melhorar. E eu fui alertado pela verdade. Se for mentira, um abraço e a vida que segue. São esses inimigos que estão no caminho jogando pedra na gente. Muitas pedras vão acertar. Vai doer? Não pode. Porque se for uma pedra de verdade, a dor, a resignação, a paciência, a fé e o amor me fazem consertar. Se for mentira, ela vai bater e não vai fazer efeito nenhum. Porque o que é mentira não pode ter o poder de me ofender. Voltando ao aspecto anterior, a pessoa que é paciente e resignada, ela está naturalmente disposta a perdoar. E esse sentimento de generosidade aumenta gradativamente essa defesa, que também é natural, que nós temos contra o ataque do inimigo. É a pedra que acerta e não dói. Ou seja, aquele que ocupa uma posição de elevação mental frente ao oponente não pode se ofender com qualquer insulto. A alma nobre e generosa nos eleva a essas posições, a essas condições. Emmanuel ensina para nós, em Amigos e Inimigos, pela psicografia de Chico Xavier. E é um ensinamento muito legal. Ele diz que o amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nos dispomos a aproveitá-lo. O companheiro enxerga nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário indica nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável da nossa vida. O amigo se rejubila conosco, diante de pequenos trechos de tarefa executada. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. O companheiro nos dá a força. O adversário nos mede a resistência. Quem nos estima frequentemente categoriza nossos sonhos por serviços feitos, tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, porquanto não nos ignora e sim nos combate,
reconhecendo-nos a presença em ação. Na fase deficitária da evolução que ainda nos caracteriza, precisamos de um amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Sem o companheiro, estaremos sem apoio. Sem o adversário, ser-nos a indispensável enorme elevação para não tombar em desequilíbrio. Isso porque o amigo traz a cooperação. O inimigo forma um teste. Qualquer servidor de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, mas deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário, que o ajuda na solução dos problemas do reajuste. Jesus foi peremptório em nos recomendando: amai os vossos inimigos. Saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos o passo em caminho melhor. Esse trecho está... a continuação desse trecho, né? A primeira parte é a psicografia do Chico, né? Lá no Amigos e Inimigos, completada pelo trecho de Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, os comentários ao Evangelho segundo Mateus. Então, gente, completa-nos o orientador dizendo que assim amemos uns aos outros para sermos felizes. E amemos, sobretudo, os que nos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Voltando naquele aspecto que Jesus disse: se eu só amo aquele que me ama, se eu só amo aquele que caminha comigo, aquele que me dá bom dia, a minha esposa, a minha filha, a minha mãe, os meus irmãos, aqueles que me respeitam, estou fazendo o que demais? Lá no livro Boa Nova, né, tem a pergunta lá, se os espíritos do mal são também nossos irmãos. Mas quem são os espíritos do mal? Quem é, de fato, o ruim da história? Será que eu parei já para pensar, ou que nós já paramos para pensar, em certos aspectos, ou que de certos pontos de vista, nós é que não estamos fazendo por merecer sermos chamados amigos? Será que em algum momento da minha vida em que eu não me recorde, principalmente nas vidas passadas, porque eu não me recordo mesmo, né, pelo benefício do esquecimento que Deus nos dá, será que em algum momento de todas as minhas vidas passadas eu já não fui também um criminoso que atentou contra a vida ou contra o patrimônio de alguém, contra a moral de alguém, contra a família de alguém? Então, nós somos convidados sempre, meus irmãos, a queimar, né, a pestana, como a gente diz aqui. Queimar a pestana é fritar a sobrancelha, pensando no que nós também temos de errado em nós. Todo esse orgulho, toda essa maledicência que nós ainda carregamos, todo esse desejo desenfreado por coisas, e algumas vezes até por coisas dos outros que ainda acontece conosco. Todas as vezes que nós abrimos um jornal e vemos uma notícia de política em que nós desejamos que todos os políticos desaparecessem, né, ou fossem para aqueles lugares não muito recomendáveis, como nós dissemos no começo, nós também temos que parar para pensar. Se nós estivéssemos no lugar deles, nossa amiga Marilda, né, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de falar dela, nossa amiga Marilda diz que se nós estivéssemos no lugar dos políticos, existe uma probabilidade muito grande de que nós estivéssemos fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Neste caso, as mesmas coisas erradas. Então, quem somos nós para julgar o outro? É por isso que Jesus nos diz que nós devemos, sim, sempre aplicar a lei maior, a lei de amor, que é a lei determinante em todas as relações, em todos os mundos, em todas as existências. É claro que nós somos reservados ainda na nossa condição humana na aplicação dessa lei, ou na devoção dessa lei. Mas também aprendemos que, embora seja difícil, nos é necessário aprender e manipular esse sentimento, ou essa capacidade que nós temos de amar, em função da melhoria, não só do nosso espírito,
mas também daqueles espíritos que caminham conosco. E amar é uma das formas de mostrar para o outro que ele é importante, né, que ele seja reconhecido como ser tão divino e tão filho de Deus, tão merecedor da misericórdia divina, assim como nós nos consideramos. Bom, meus amigos, é uma alegria muito grande estar sempre aqui com vocês, mas, infelizmente, o nosso tempo vai chegando ao fim. Nossos amigos espirituais que vêm estar sempre conosco, eles têm as suas obrigações e eles nos cobram os horários que nós temos que ter disciplina. Então, a gente vai encerrando o nosso programa de hoje, não sem antes falar sobre a continuação da nossa programação aqui no nosso web rádio, o Cristo Consolador. Daqui a pouquinho, às 17 horas, vem chegando o programa Histórias de Jesus por Amélia Rodrigues, com a nossa querida Zezé Franco. E o tema dela hoje é A Grande Luz. Às 18 horas, nós temos o programa Refletindo com Jesus, com a nossa amiga Francisca Cruz, que vai falar sobre a vitória sobre ti mesmo. Às 19 horas, vem revirando o baú de Chico Xavier, a nossa querida Ângela Coutinho, com o tema O Desencarne de Chico Xavier, visto do mundo espiritual, a segunda parte desse tema que começou na semana passada. Às 20h30, o programa Espiritismo e Atualidade, com nossas amigas Silvia Almeida e Cosme de Olinda, nosso amigo lá do Rio de Janeiro, com o tema Injustiças Existem, Injustiçado Não. E às 22 horas, encerrando a nossa programação de hoje aqui na Web Rádio Cristo Consolador, vem chegando a Miriam Becker com o tema Na Saúde e na Doença. Pois bem, meus amigos, mais uma vez agradecendo a presença de todos que estiveram aqui conosco, aqueles que deixaram aqui o seu recadinho, que falaram conosco aqui, a Dona Helena, que está sempre com a gente. Deus abençoe, Dona Helena, que te dê muita saúde, muita paz. Vivi, que Deus te abençoe. Qualquer hora dessa a gente se encontra aí pelas escolas da vida. Nossa amiga Vânia, que está aqui conosco também. Muito boa tarde, Deus te abençoe. Jesus te dê muita paz e muita saúde nessa semana. Ao meu querido amigo Ralph. Nossas férias estão chegando, Ralph. Um grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe. A nossa amiga Andréia. Boa tarde para você, Andréia. Deus te abençoe. E a Dona Helena também, que diz que, novamente, né, Deus é infinita bondade e amor. Com certeza, Dona Helena. Amor divino é o que nos sustenta, é o que nos mantém, e o ensinamento de Jesus é o que nos orienta nessa dificuldade que nós ainda temos contra as nossas próprias convicções, contra este mal que ainda insiste em residir e se manifestar dentro de nós. Eu queria encerrar o programa de hoje com essa prece, que é uma prece muito especial, né, que todos nós gostamos muito de ouvir e que a gente faz questão de repetir sempre. Eu queria mais uma vez convidar todos para fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, e aos bons espíritos, que vêm sempre estar conosco, nos oferecendo o seu apoio, o seu amparo e a sua orientação. E dizer, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração,
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja, meus amigos. Muita paz e muita luz a todos. Jesus abençoe. Na próxima semana, no próximo domingo, estaremos de volta aqui às 16 horas com o nosso programa Jesus em Família, com os nossos contos, causos e outras histórias do lar espírita. Uma boa semana a todos e até lá.